bom dia, boa tarde, boa noite, nessa sexta, sábado, domingo, segunda, terça, quarta, quinta, não sei, gente, né, que hora você está vendo esse vídeo aí, mas aqui me comunico, já os saúdos, né, na esperança e no desejo de que estejam todos bem saudáveis e dispostos, certo? Turma linda e turma maravilhosa. Hoje a gente vai tocar aqui mais uma vez no meu, não sabemos até quando, né? Na distância física que nos é imposta, mas, claro, evidentemente, com toda a certeza de que logo isso vai terminar, né, turma? Mas que bom que a gente tenha essas ferramentas, esses instrumentos para poder, né, superar aí, né, essa situação, esse obstáculo, não é mesmo? Bem, moçada, qualquer dúvida, qualquer questão, qualquer, enfim, né, problema que vocês venham a ter, dá um pause aí, chama a gente lá no WhatsApp e tal, que a gente esclarece. Assunto nosso de hoje aqui do módulo 7, da nossa frente de Brasil, economia e sociedade mineradora, né? Para quem aí já viu, já observou, já pode ter uma ideia aí do que se passou, não é? No contexto de avanço, né? No contexto de expansão para o interior, principalmente levado, né, pela atividade dos bandeirantes e também pelas entradas, né, que eram as expedições oficiais promovidas pelos portugueses. Perfeito, gente? Bem, vamos lá então. Vamos passar para o nosso primeiro slide de conteúdo. Deixa eu colocar aqui o meu rosto embaixo para não atrapalhar. Moçada, é importante destacar, né, que a mineração, na verdade, a mineração ela sempre foi um desejo dos portugueses, principalmente em virtude dos espanhóis já terem encontrado, né, logo de cara, né, aí nos primeiros 50 anos da exploração espanhola aqui na América, eles já encontraram ouro nos territórios incaicos e também, prata nos territórios incaicos e ouro ali no México, né? Então era, sem dúvida nenhuma, esse também o desejo dos portugueses. No primeiro momento eles vão se dedicar, né, à atividade açucareira, que é o que vai vicejar nesse momento, é o que vai, né, que vai ter uma projeção maior, né, que vai possibilitar, que vai oferecer maiores possibilidades para a ocupação do território, né, e para a sua exploração econômica. Mas é importante também destacar, gente, que nós teremos ali no século XVII a decadência, certo, do comércio açucareiro. E, turma, mais uma vez, vale lembrar que é importantíssimo, fundamental lembrar, vamos desencanar daquela ideia, daquela noção de ciclo econômico, né, coisa que tem começo, meio e fim, não funciona dessa forma, né, a situação se dá de forma muito mais dinâmica, com intersecções, né, com relações, né, existentes entre uma atividade e outra, e aqui também nós teremos, nessa aula a gente também vai discutir a ideia de colônia de povoamento e colônia de exploração, a gente vai ver que tem aí um limite, né, muito claro, né, é muito superficial hoje em dia essa abordagem, a gente não promove, não faz mais esse tipo de discussão. Pode haver em algum material ou outro, a gente vai acabar aí por desconstruir isso aí daqui a pouquinho, perfeito? Moçada, a decadência da produção açucareira vai se dar principalmente com a concorrência internacional dos holandeses. Vamos lembrar que quando eles são expulsos, se retiram do Nordeste brasileiro, eles se instalam no Caribe e ali vão promover toda uma produção açucareira que vai servir, né, de concorrer, vai ser aí sem dúvida nenhuma uma atividade concorrencial importante ao açúcar produzido no Nordeste da colônia, certo? E vamos lembrar, se uma atividade
né, tá em declínio, tá em decadência, eu preciso encontrar uma nova alternativa econômica para promover a exploração da colônia, certo? Então, importante, fundamental aqui nós temos as entradas e as bandeiras que vão para o interior da colônia e vão encontrar ouro, gente, aonde? Na região central aqui, olha, veja só, para agradar a todas e todos, do maravilhoso estado de Minas Gerais. Que saudade, gente, né? Vejam só, onde é que nós encontraremos, né? Quais serão as regiões? Ali também no atual estado do Mato Grosso, de Goiás, mas em Minas, na região central, né, do atual, na região central do estado de Minas Gerais, ali em Ouro Preto e adjacências, ali a região Preto, Mariana e tudo mais, né? E a produção, né, gente, a extração do ouro nessa região, ela vai ocorrer de forma, ela se inicia de forma definitiva no final do século XVII e início do século XVIII, ou seja, ali entre 1690 e pouco e 1700 e alguma coisa, certo? E como é que vai se dar a organização da extração do ouro nessa região aí? Gente, nós contaremos com duas estruturas de exploração, com duas modalidades. De um lado nós teremos as lavras que eram unidades maiores, certo? Que tinham instrumentos mais sofisticados e também que vão contar com maior número de escravos para a extração do ouro, certo? Do outro lado nós teremos as faisqueiras, gente, né? As faisqueiras, unidades menores, uma extração mais rudimentar, um ferramentário mais simples também, rudimentar, e muitas vezes promovida pelos próprios mineradores com auxílio de alguns escravos, poucos, ou muitas vezes de nenhum escravo. Perfeito? Então nós teremos essas modalidades para atender aí em escalas distintas a extração aurífera. Perfeito? Moçada, encontrou-se ouro, o que é necessário para além de promover a sua extração? O Estado precisa, no caso aqui o Império Português, precisa criar instrumentos, né, para organizar essa extração, principalmente para cobrar aquilo que lhe deve, gente, para cobrar impostos, perfeito? Então o Estado ele vai participar diretamente da extração do ouro, como se fosse uma empresa pública, assim, uma coisa. Não, gente, isso aí não tinha nem ideia naquele momento. O Estado ele vai delegar isso para particulares, até porque a terra era de posse da coroa portuguesa, e em troca, né, dessa concessão vai cobrar imposto, gente. E esse imposto ele vai ser instituído e organizado aqui logo já no estabelecimento, na instituição da Intendência de Minas, já em 1702. Qual que era a ideia aqui, turma, da criação dessa intendência? Fiscalização e cobrança de impostos e também combate ao contrabando e à sonegação, certo? Moçada, o ouro extraído nessa região vai ser aí, muitas vezes o ouro de aluvião, né? Aquele retirado do rio, certo? E o ouro, nesse contexto aí, né, não somente nesse contexto, mas imagina você, né, se você, eu ia pegar meu telefone aqui, mas o idiota, né, se esqueceu que ele está sendo gravado pelo telefone dele. Ó, imagina, eu tenho aqui esse maravilhoso apagador, gente. Esse apagador aqui, eu não sei quanto é que ele custa, mas vai custar muito, deve ser, não sei, 10 reais, não sei, 5 quanto, não sei. Imagine agora, gente, que esse apagador aqui, né, ele seja inteirinho de ouro, né, e ele pese aí, não sei, 250 gramas. Façamos a conta aí, hoje imagino que a grama do ouro deve estar aí na casa dos seus 200 reais, faz 200 vezes 250 gramas, isso vai dar, quanto é que vai dar, gente? Vai dar 200 vezes 10, 2.000, vezes 100, 200 mil, vai dar 500 mil reais, gente. Olha só, mas esse pagador aqui, 500 mil conto no meu bolso. Então, claro, eu preciso de ter um apagador? Não, eu posso ter 1, 2, 3 gramas, eu posso transportar isso, gente, de forma muito tranquila. Perfeito? Então, o ouro, ele era um elemento, né,
nesse contexto aqui, de fácil sonegação. Então você vai inclusive criar, né, formas, né, gente, estamos falando de Brasil, BR e tudo mais, né, toda aí a malandragem para sonegar as coisas e tal. Como é que nós teremos, quais serão aí as formas, né, desenvolvidas para esconder esse ouro, para que ele não passasse, por exemplo, pelo controle fiscal da coroa, né? Nós tínhamos lá, né, a estrutura já conhecida, né, dos santos do pau oco, né, quando o fulano fala, ó, claro, evidentemente, né, gente, eu não estou falando aqui com nenhum, né, nessa sala, né, maravilhosa, não tem nenhum santo do pau oco, nenhuma santa do pau oco, né, assim eu imagino que não tenha. Mas, gente, o santo do pau oco era justamente o quê? Aquela imagem, né, que no seu interior ali tinha um orifício, tinha um espaço onde você colocava metais e pedras preciosas. Quem é que ia violar, por exemplo, um santo? É pecado você fazer isso, né? Então você ali mocosava, você colocava o metal e a pedra preciosa ali justamente para fugir do pagamento de impostos. Há também, né, não sei se vocês já ouviram falar, gente, da expressão lavar a égua. Quando o cara ele fala, puta, ó, fulano lá lavou a égua e tal, o que que ele teve? Ele teve sucesso, ele teve êxito, ele ganhou dinheiro. E essa expressão ela também surgiu durante o contexto da atividade mineradora, porque você passava, né, o ouro em pó na pelagem do animal e aí você viajava com ele. Chegando no seu destino, você lavava esse animal e junto, né, com a lavagem saía, né, junto com a água, vinha o ouro em pó. Por isso, lavar a égua aí, significado de ganhar, de retirar o dinheiro, né? Então você vai criar uma série de formas, de alternativas para poder justamente contrabandear esse ouro. O material de vocês aí traz um dado interessante, né? Fala que a quantidade de ouro que passou legalmente é a mesma quantidade de ouro, né, em tese, aí, que passou ilegalmente via contrabando, certo? Então, nós teremos formas, né, de buscar essa sonegação. Sonegação principalmente aqui, turma, do quinto, né? O quinto que vai ser aí né, 20% daquilo que foi extraído. Então, se você retirou 10 gramas, 2 gramas são devidos à coroa portuguesa, certo? Posteriormente, você também vai ter a instituição do imposto de captação, que era pago por cada escravo que você tinha, né, empenhado na extração do ouro, né? Então, imagina, quanto mais escravos você tivesse, em tese, mais ouro você retiraria, logo você teria que pagar mais imposto, né, por cada escravo dedicado ali à atividade mineradora, certo? Turma, para tentar, né, dificultar a pilantragem, o que Portugal vai pensar em fazer? Instala lá a casa de fundição. Primeiro, vai proibir a circulação de ouro em pó na colônia, né? Todo ouro em pó que fosse, né, que fosse encontrado seria confiscado pelo erário público, né? Pela coroa portuguesa. Então, qual que era a ideia, né, da casa de fundição? Você, ao extrair o ouro, já levava o ouro para a casa de fundição e ali eles fundiriam, né? Formariam ali barretes, fios, justamente porque essa seria a única forma permitida, né, de circulação do ouro aqui na colônia, perfeito? Bem, você pode pensar, mas barrete, o ouro é maleável, né, é ductível e tudo mais. Isso eu posso fazer eu mesmo. Gente, eles também vão aqui, ó, criar um... Não chega o meu dedo aqui, gente, que tá... Mas aqui embaixo, aqui, ó, brasão real, certo? Os barretes também que deveriam circular, deveriam já ter o selo real, porque na casa de fundição já seria retirado, já seria pago o imposto, não é mesmo? E posteriormente seria feito o brasão real. Moçada, pra vocês terem ideia, os caras conseguiram falsificar o brasão real, cara, né? Porque a ideia era falar, não vão pagar imposto em hipótese nenhuma, certo? Então, nós temos aqui a organização dessa exploração, né? A organização também do Estado português para a cobrança dos impostos.
certo? Mas, gente, o vestibular aí, e o que é mais interessante a gente entender e compreender da atividade mineradora? Qual vai ser o principal impacto para, né, para a experiência colonial como um todo? A gente pode destacar aqui, gente, que, primeiro, deixa eu colocar a minha cara bonita aqui em cima. Ótimo. Moçada, que os impactos e os desdobramentos da mineração vão se dar principalmente na urbanização da região mineradora. Essa aqui, ó, assinalada em caiu aqui um pouquinho. Essa aqui é assinalada em rosinha aqui, certo? Moçada, de 30 a 50 mil pessoas se dirigiram a essa região no século XVIII. Para nesse momento era muita gente, né? A cidade de São Paulo, nesse contexto aí, devia ter, não sei, 10, 20 mil habitantes, né? Era muita gente, né? Você teve um deslocamento populacional significativo e a urbanização dessa região, certo? É importante também destacar, turma, que com o desenvolvimento da atividade mineradora, você vai ter o quê? Uma integração das regiões coloniais, né? Ou melhor, das regiões dentro da colônia, né? Então, se antes o açúcar que era produzido aqui no Nordeste, ele se destinava à Europa, a partir desse momento, o que a gente vai observar? Uma circulação, gente, das mercadorias aqui dentro da própria colônia. Então, ó, por exemplo, aqui na região sul, o que eles enviavam para região mineradora aqui, gente? Muares, charque e tudo mais. Aqui em São Paulo, né, vai ser o que? Importante para o abastecimento de alimentos dessa região, da mesma forma como o Nordeste. Então, observem, gente, como nesse contexto a riqueza que era produzida, né, que era extraída com a mineração, ela não vai somente para a Europa, mas ela também vai começar a circular aqui dentro. Isso é de fundamental importância, gente, porque você começa primeiro a ter uma maior complexificação dessa população, certo? Você tem gente enriquecendo aí, certo? Você tem gente enriquecendo, você tem gente que passa a desenvolver, né, sentimentos, né, ideias de pertencimento a essa região, certo? E que também passam a se opor de forma cada vez mais, né, profunda à presença do Estado português, perfeito? Principalmente na mentalidade capitalista, né? Olha, eu vou ficar pagando os portugueses, por quê? Eu não quero pagar ninguém, não. Por que a gente não promove a nossa independência aqui? Isso aí, por exemplo, vai ser um dos motes, né? Vai ser uma das bandeiras da Inconfidência Mineira, por exemplo, que será aí assunto dos nossos próximos módulos, certo? Então, gente, vejam só, há o quê? Toda a circulação da riqueza dentro da própria colônia. E aí que eu entro na discussão, a partir desse momento, nós temos o quê aqui? Turma, uma colônia de povoamento ou uma colônia de exploração? Lembrando aquela dicotomia, né? Aquela divisão binária. A colônia de povoamento é o mercado interno, é a pequena propriedade, não é? É o desenvolvimento de atividades manufatureiras, ao passo que a colônia de exploração é a atividade voltada para fora, né? O uso efusivo da mão de obra escrava, é uma atividade predominantemente agrícola e tudo mais. Moçada, o que a gente observa aqui? Os dois, né? Estão vendo a característica de ambos, né? Você tem o quê? A formação de um núcleo urbano significativo para a época. Então tá vendo só como essa camisa aí da colônia de povoamento de exploração também não deve ser levada, né, ali, né, até as últimas consequências. A gente precisa de maior de mais mabialidade. Eu nem sei se esse termo existe, gente.
maleabilidade. Maleabilidade não existe não, maleabilidade. Né? A gente precisa ser mais maleável para entender o passado, para poder compreender esse contexto. Perfeito? Importante também destacar, moçada, que essa rapaziada que estava enriquecendo, eles também vão começar a ter contato com novas ideias. O século XVIII, ele vai ser o quê? O século do iluminismo, não é mesmo? Então essas pessoas passam a ter contato com ideias iluministas, principalmente do liberalismo político e do liberalismo econômico, que vão aí fomentar, né, toda uma gama, né, de comportamentos, de percepções, que vai ser aí de fundamental importância para a ocorrência de levantes que nós teremos aí depois, como a Inconfidência Mineira. Perfeito? Então, gente, principal característica, eu acho que isso aí vocês têm que gravar, como desdobramento da atividade mineradora, a formação de um mercado interno aqui na colônia, certo? E também o desenvolvimento de pensamentos, de ideias que vão começar a se opor de forma flagrante à ação portuguesa aqui na colônia. Perfeito? Se eu tiver alguma dúvida, chama nós lá que a gente, né, trabalha isso aí, desenrola. Moçada, é importante também destacar aqui que nesse contexto de exploração da colônia, da formação da economia mineradora, vai se dar também a chamada Era Pombalina em Portugal. Era Pombalina, que deriva de Marquês de Pombal, pessoal. O Marquês de Pombal, que era uma espécie de um primeiro-ministro, né, de um chanceler lá, do rei José I. Nesse contexto, gente, é importante destacar que nós temos, primeiro, o apogeu, o auge, né, do processo de colonização portuguesa aqui na América, muito em virtude da exploração aurífera, né, das riquezas que serão drenadas, não é mesmo, para a Europa nesse contexto aqui. E esse momento, pessoal, ele também é marcado, né, pela ocorrência, primeiro, né, vamos lembrar que o século XVIII é o século das luzes, né, e ao passo em que as luzes elas serão, né, o iluminismo ele será mais efusivo, por exemplo, na França e na Inglaterra, né, no âmbito da política e da economia, nós teremos aí um arremedo disso, né, gente? Tentativa aí, a busca por alternativas, né, a isso aí. Porque o iluminismo ele pregava o quê? Né, fim de todo tipo de privilégio, a liberdade política, a liberdade de expressão, liberdade econômica, né? O tema, né, as principais palavras, né, os definidoras aí da filosofia iluminista era justamente a liberdade e a igualdade, perfeito? O iluminismo, ele trazia, né, ele contemplava diversas áreas, né, aí da existência da realidade, seja do ponto de vista político, social e econômico, perfeito? E o que nós teremos em alguns governos, gente? A adoção de determinadas medidas iluministas, principalmente no âmbito econômico, ao passo em que eu vou manter uma estrutura absolutista do ponto de vista político, certo? Qual que vai ser esse mix, né, gente? Essa mistura de iluminismo, de liberdade econômica, com aí o despotismo, com o absolutismo no âmbito político, com a manutenção da monarquia, o chamado despotismo esclarecido, gente. Né? Aí, claro, evidentemente, que a cabeça de maluco, de doente minha aqui, né, gente, vai pensar no que para ilustrar essa situação? Um meme, gente. Então, vejam só, pessoal, aqui, ó, o que seria o iluminismo? O iluminismo seria essa maravilhosa, né, tatuagem aqui, esse desenho fabuloso do grande rei do pop Michael Jackson, certo? Ao passo, turma, que o despotismo esclarecido seria uma tentativa, não é mesmo? Um desejo de tentar fazer alguma coisa parecida. Porém, turma, né, a própria ideia, o absolutismo com o iluminismo é coisa, não combina, né? Mas buscou-se realizar isso, estabelecer. Vocês vão estudar isso de forma mais categórica na frente 161,
Com o grande Bruno, um pouco mais adiante, mas isso, o despotismo esclarecido, ele vai ocorrer principalmente aonde, gente? Nas economias europeias mais marginais, né? Como Portugal, né? Na Rússia, na Áustria, que estavam ali à margem do avanço e do progresso observado tanto na França como na Inglaterra, certo? Então a era pombalina vai ficar marcada por uma reforma do Estado português, reforma essa que vai ficar marcada, caracterizada por incentivo à educação, à indústria e também à agricultura, buscando colocar, né, o Império Português na esteira, né, gente, na plataforma das transformações observadas na Europa. Vamos lembrar que, para além do iluminismo, a gente também estava tendo o que na Europa nesse contexto aqui? A Revolução Industrial. Então, de certa forma, Marquês de Pombal, dentro das condições existentes, das possibilidades reais que haviam, ele tentou encaminhar Portugal nesse contexto e que vai impactar de forma significativa aqui no Brasil, principalmente no avanço da fiscalização e da cobrança de impostos, gente. Nós teremos também a transferência da capital da colônia de Salvador para o Rio de Janeiro em 1763, certo? E também importante, como um dos elementos de combate ou melhor, de introdução do iluminismo, vai se dar um apelo maior a uma laicidade do Estado. Né? Não que o Império Português se tornasse definitivamente laico. Não, mas a gente vai ter aqui, por exemplo, o combate à Igreja Católica. Né? Nesse momento, a gente vai ter a expulsão dos jesuítas, certo? E justamente a Era Pombalina ela vai marcar o apogeu e, ao mesmo tempo, o início do declínio da atividade mineradora, gente. Declínio esse que a gente consegue observar de forma mais clara ao observarmos os dados aqui dessa tabela à direita, certo? Aqui, claro, é um cálculo aproximado, né, gente, do ouro nas regiões mineradoras, com destaque sem dúvida nenhuma maior para Minas Gerais, mas observem, ó, nós temos o que? Uma curva ascendente, certo? Nós temos uma curva ascendente de 1730 até meados do século, né, gente? Até ali 1750, 1760, e a partir de 1750 a gente começa a observar o que? Uma curva descendente da produção, moçada. Veja, qual que vai ser o problema? Claro, né, o ouro, tudo aqui, o mundo é material, né, gente? Nada é infinito no mundo e é evidente que isso uma hora ou outra, né, ia terminar aí por esgotar. Qual que vai ser o problema? Que atrelado, né, paralelo a esse declínio da produção aurífera, o que a gente vai observar, gente? Uma elevação, um aumento da cobrança de impostos por parte do Império Português. Turma, é uma conta que não fecha, não é mesmo? Se você tem algo declinando e você quer que a receita de impostos ela aumente, é uma coisa que não fecha. Então, o que a gente vai observar a partir, paralelo a esse contexto, de declínio que a gente observa a partir de 1750, gente, um avanço da carga tributária imposta pelos portugueses durante a Era Pombalina, certo? Se não bastasse lá, o quinto e tudo mais, vai estabelecer a partir de 1750 100 arrobas de ouro ano, o que dão aí, a 1.500 quilos de ouro, muita coisa, né, gente? Qual vai ser o problema? A partir de 1762, nós temos o atraso dos pagamentos, a região mineradora. E se a gente observar aqui, gente, a 1762, nós temos já uma situação de baixa, de declínio em todas as regiões, tanto aqui em Minas, como em Goiás, como também no Mato Grosso. E qual que vai ser a iniciativa de Portugal? Reduzir a cobrança do imposto? Evidente que não. A cobrança
imediata e muitas vezes feita de forma abrupta, violenta, conhecida por derrama, gente, né? A derrama que será a cobrança imediata dos impostos atrasados, não é? E que vai provocar, sem dúvida nenhuma, o crescimento da insatisfação que desemboca lá em 1789 com a Revolução, com a Inconfidência Mineira, né, no mesmo ano da Revolução Francesa. A derrama, né, gente, que era a retirada aqui dos impostos, né, e que na faculdade, né, eu morei na moradia da faculdade, e às vezes, né, alguém lá deixava um Danone, um presunto. E você sabe que estudante não come essas coisas, né, cara? E aí a gente promovia a derrama, pessoal, que era o quê? Justamente você pegava uma fatia de presunto, uma fatia de queijo, um copo de Danone do desavisado que havia deixado a situação. Não façam derrama com ninguém, viu, gente? É muito feio, eu mesmo fiz, né, mas me arrependo, né, ou não. Ó, vamos lá, continuando, turma. Nesse contexto aqui de declínio, veja, mais uma vez, se a produção do ouro está declinando, moçada, eu preciso encontrar o quê? Novas alternativas econômicas. A colonização, ela existe para exploração, certo? O que nós temos aí, o que a apostila de vocês assinala? Um processo designado de renascimento agrícola, certo? Que seria o quê? A ocupação de áreas antes dedicadas à mineração pela agricultura e pecuária. Então, a ideia de que dos queijos de Minas e tudo mais, né, de ser uma região leiteira, surge nesse momento. Né, regiões outrora ocupadas, dedicadas à mineração, passam a ser ocupadas pelo gado. E também nós temos o reaquecimento da economia açucareira no Nordeste brasileiro, principalmente com o avanço da urbanização na Europa e carreado pela Revolução Industrial. Perfeito? Moçada, para a gente finalizar, é importante também destacar, né, que as sociedades que enriquecem ao longo da história, elas também vão dedicar parte da riqueza delas, né, às produções de natureza simbólica, né, artísticas, literárias, enfim, né. E no caso da região mineradora aí no maravilhoso estado de Minas Gerais, isso não vai ser diferente, né? O que nós teremos? Paralelo ao enriquecimento da região, a gente vai ter o desenvolvimento das artes, gente, né? O barroco vai ser a escola artística que vai florescer nesse contexto. O barroco que vai ser, né, a expressão artística da Contra-Reforma, que surge ali no século XVI e que vai se estabelecer no Brasil aí no século XVII, principalmente no século XVIII, né, com traços bastante peculiares e característicos, né, e que vai se dedicar principalmente, né, gente, às artes sacras. Vamos lembrar que a igreja, nesse momento, para além de ser um ambiente religioso, ela também vai ser o quê? Um ambiente de, né, de convívio. Né? Então, aonde é que estariam expostos? Você tinha, por exemplo, galerias de arte nesse momento, museus? Nada disso. Né? Isso é coisa do século XIX. Então, onde é que você vai expor isso, turma? Onde é que as pessoas vão ver isso? Justamente nas igrejas. Então, nós teremos, né, uma dedicação às artes sacras. Né? Aí quem já teve a oportunidade de ir lá em Ouro Preto, aqui mesmo nessa imagem acima, a igreja lá de São Francisco de Assis. Vejam aqui, né, gente, ao fundo, essa tonalidade dourada, não à toa, é justamente do ouro que foi colocado ali. Né? Nós tínhamos a produção dos santos, né, talhados em madeira. O ouro foi extraído, né, gente, para vocês terem ideia, foi tanto ouro, né, que parte dele era enviado para fora, para a Inglaterra, e ele voltava laminado, como se fosse um papel de parede. Então ele era colocado, ele era colado, né, nesses santos. Se a gente pegar, por exemplo, a cidade de Salvador também, no Recife, tem muitas igrejas lá, né, com esses, as igrejas douradas, a igreja de São Francisco de Assis. Né? É curioso que são as igrejas de São Francisco de Assis que a gente vai encontrar, né, essa maior riqueza e ostentação, justamente pelo fato também, né, do fato de a igreja de São Francisco de Assis ser uma ordem leiga, né, ela ser composta não por membros, não por oficiais
da Igreja Católica, né? Mas por pessoas de fora da Igreja que, né, muitas delas ricas e que terminam por contribuir com a ordem, né, e para a construção desses templos aí ornamentados, inclusive com ouro, né? Importante, né, destacar os dois principais, né, indivíduos aí que vão se dedicar a esse contexto, principalmente o Aleijadinho, né, gente? Aqui também em Congonhas do Campo, né, a igreja com os apóstolos, né, todos talhados na pedra, promovido pelo Aleijadinho, e também a poesia, né, gente? O arcadismo brasileiro, ele surge, desculpem, o arcadismo brasileiro, ele surge no contexto da mineração, né, aí tendo como uma das obras-primas aí a Marília de Dirceu, do Tomás Antônio Gonzaga. Perfeito? Moçada, eu termino por aqui, correto? Dou um tchau e também aqui, né? Eu e o vulto aqui, ó, que poderia passar por aqui, mas não passou, parabéns. Pode voltar lá, desculpa. Tchau, gente. Dúvidas? Vamos agora para os exercícios, firmeza? É nóis!